Estava maior polêmica esse assunto. Irmãos, hoje eu tive 3 vídeos cancelados, 3 vídeos cancelados no Instagram. Vídeos que falam sobre a greve dos professores, principalmente em Santa Catarina, que continua. Teve outro vídeo. Eu sei que todos os vídeos que você fala mal do governo, o Instagram está derrubando. Eu não sei mais o que você consegue falar aí na internet. Então, assim, imagine você tem 3 vídeos cancelados pelo governo. 3 vídeos cancelados pelo governo. 3. Então, você não pode mais falar mal do presidente. Veja que o Delanhol, que já teve o mandato cancelado, vai ter que pagar uma multa de R$75 mil para o presidente por ter falado. Aí tem outro processo, que é da Zambelli e mais um deputado, porque falaram mal do presidente. Quer dizer, o Brasil já se transformou numa ditadura, porque falar verdades é você destilar ódio. Então, quer dizer, nós tivemos aí anulações de processos que o Brasil vibrou, o Brasil comemorou, quando o ex-presidente, o presidente atual foi preso. Eu me lembro em Curitiba, aquela pilha de dinheiro que foi colocado na rua 15 de novembro, que foi devolvido aos cofres públicos. Eu estava agora na Angola, você sabe que a Odebrecht foi uma das maiores construtoras que trabalhou na construção da Angola. E eu vou dizer para vocês, o que nós estamos vivendo no Brasil já é uma censura sem precedentes. E você está diante de um governo que se enfraqueceu, que não está conseguindo aprovar os seus projetos. Vocês viram, eu já vou falar também sobre o Pacheco, que segurou aí a questão tributária para o agro, que era uma pauta importantíssima aí, que ia taxar o agronegócio. Então, assim, você vê que o governo já não tem mais dinheiro para pagar emenda parlamentar. A probabilidade de nós termos um impeachment do atual presidente, ela se torna cada dia mais forte, porque ele está perdendo o poder de articulação, ele está perdendo a força para comprar os partidos políticos para votar nos seus projetos. E se desenha o que muita gente já previa, que o Chuchuzinho vai assumir o governo brasileiro se continuarmos dessa forma. Porque, olha só, o que levou o governo a cancelar o leilão da compra de arroz importado? Segundo o governo, a anulação se deu por falta de capacidade financeira das empresas de honrar o compromisso. O governo federal anunciou nesta terça-feira a anulação de lotes arrematados no leilão de compra pública de arroz importado beneficiado realizado pela Campanha Nacional de Abastecimento. A anulação se deu por falta de capacidade financeira das empresas de honrar o compromisso. A possível anulação do leilão foi antecipada pelo Broadcast, Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, por causa da revelação que foram as empresas que mostram interesse no leilão de arroz. A partir da revelação de quem são as empresas, começaram o questionamento se verdadeiramente teriam capacidade técnica e financeira de honrar o compromisso de um volume expressivo de dinheiro público, afirmou o presidente da Conab, Edgar Preto, em coletiva de imprensa. Então, assim, o anúncio da anulação ocorreu
Após Pedro e os ministros do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira e da Agricultura Carlos Flávio se reuniram com o presidente da República no período da manhã. Segundo Teixeira, a maioria das empresas que participaram do leilão demonstraram fragilidade financeira ao operar um montante de dinheiro. De acordo com o presidente da Conab, a companhia pretende fazer um novo leilão de arroz, mas com ferramentas que já garantam que as empresas contratadas terão capacidade técnica e financeira. Aí, irmãos, diz que tinha lá, olha a piada, é uma empresa de locação de carro e diz que cada tonelada ia gerar, já estava tudo com um valor acima para sobrar dinheiro. Então, como a oposição se levantou e iria ter CPI, vai ter CPI, ainda mais porque o governo cancelou o leilão. Por que cancelou? Porque as empresas que queriam fazer parte eram empresas todas ligadas. E diz que tem um secretário de um ministro, até o ministro pediu conta, um secretário, me corrijam aí se estiver errado, que abriu mão do cargo, parece que ele abriu igreja para concorrer no leilão. Quer dizer, tinha uma tramóia tão grande, eles iriam ganhar $15 por tonelada. Agora imagine, irmãos, que eles estão aí desesperados. Por quê? Porque eles não conseguem mais segurar a oposição. Porque o governo não tem mais emenda parlamentar, não tem mais cargo para criar, para colocar funcionário. E agora, irmãos, olha só como o governo está apanhando. Uma das bancadas mais fortes do Congresso e do Senado é do agro. E olha o que o senhor Rodrigo Pacheco fez. Brecou o PIS/COFINS do atual governo. Era uma pauta importante de imposto para o senhor Haddad, e o Pacheco teve coragem. Pacheco devolve texto de Ministério Público do PIS/COFINS ao governo. O senador defende que a medida tem pontos que ferem princípios constitucionais. O presidente do Senado, Pacheco, anunciou nesta terça-feira que vai devolver ao governo federal a medida provisória que restringe as compensações do Programa Integração Social PIS da Constituição para o financiamento de Seguridade Social COFINS. Segundo o senador, alguns pontos da medida provisória ferem princípios constitucionais como segurança jurídica e previsibilidade. O que se observa nessa medida provisória é que há uma inovação com alterações de regras tributárias que geram um enorme impacto no setor produtivo nacional sem que haja observância da regra constitucional de noventena na aplicação, sobretudo dessas compensações do PIS/COFINS, explicou Pacheco, que também preside o Congresso Nacional. Na avaliação do senador, o Ministério Público descumpre o artigo 195, parágrafo 6
da Constituição Federal, que exige um prazo de 90 dias para mudanças em contribuições sociais, o que não se observa na medida provisória. Em matéria tributária, vigoram alguns princípios que são muito caros para conferir segurança jurídica, previsibilidade, ordenação de despesas e manutenção de setores produtivos. E um desses princípios é o de anterioridade e anualidade em matéria tributária, e no caso de contribuições, a exigência de que contribuição devam cumprir essa noventena. E agora, irmãos, ontem, dia 10, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito que o governo está disposto a negociar com o Congresso itens com os prazos para adaptação às novas regras. A medida provisória faz parte de medidas anunciadas pelo governo para compensar a perda de receitas com acordo que manteve a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para pequenos municípios. Este ano, o governo propôs restringir o uso de créditos tributários, PIS, COFINS, para abatimento de outros impostos do contribuinte e colocou fim no ressarcimento em dinheiro de crédito presumido. A previsão da equipe econômica era de um aumento de arrecadação de 29,2 bilhões esse ano para os cofres da União. Segundo Pacheco, com a devolução ao governo, todos os efeitos da MP serão cassados imediatamente. Olha a perda. Não, é para vocês entenderem como o atual governo está. Como o atual governo está. Eles não conseguiram tributar o agro, porque essa MP era para... Essa medida provisória era para colocar imposto no agro brasileiro. Eles não conseguiram. Não conseguiram importar o arroz porque tiveram que cancelar o leilão. Então, assim, o Nine está tendo uma invertida e até a irmã Josiane mandou para mim o vídeo da Globo News falando sobre o que foi descoberto aí, que eles iriam ganhar 15 doses. A matéria da Globo News fala claramente que a investigação é de que as empresas que ganhassem o leilão iam ganhar 15 dólares por tonelada de arroz importado. E aí vem uma grande questão, irmãos, que eu falei desde o início. Deus abençoe, pastor Ronaldo. Deus abençoe. Eu vou dizer algo para vocês que eu falei desde o princípio. Não falta arroz no Brasil. A gente teve uma catástrofe no Brasil, no Rio Grande do Sul, sem precedentes. Deus abençoe, pastor André. Foi uma bênção. A gente teve uma catástrofe, as estradas estão sendo reconstruídas, a ponte de Lajeado e outros locais são os próprios empresários gaúchos que estão pagando para reconstruir o estado. Então, veja que as rodovias, elas estão sendo colocadas em ordem para o arroz ser entregue. E mais de 75% do arroz já tinha sido colhido. Então, o prejuízo para o arroz não iria causar a necessidade de importar essas 120 mil toneladas. Foi um mecanismo aí que o governo achou para gastar 6 bilhões de reais e ganhar e faturar em cima. E aí a oposição colocou um paredão e eles não conseguiram. Então, assim, eu digo para vocês, irmãos, eu já falei aqui, a irmã está dizendo aqui que vai ter, irmã Sara, não falta arroz, o Brasil tem muito arroz estocado.
não foi nem escoado, nem tirado ainda. Então, assim, é um absurdo. E eu fui no mercado hoje, irmãos, com a missionária Raquel, a gente chegou de viagem, eu vi que o leite está muito caro. O leite mais barato que estava no mercado estava R$ 4,48, o mais barato do leite integral. Do leite integral. Deus abençoe irmã Gabriela, irmã Sara, irmã Nicole. Deus abençoe. Então, assim, as coisas não estão baratas, né? E o governo não para de criar mecanismo de quebra. Então, assim, a gente vê o governo está perdendo o apoio do Senado. Olha aí, o senhor Pacheco, que estava na mão do Naime, não levou à frente essa tributação para o agro. Através da oposição, não conseguiram fazer esse dito leilão do arroz, porque ficaram com medo e, por terem cancelado o leilão, eles deram uma brecha para ser investigado e vai ter uma CPI por causa disso. Então, eu digo para vocês que a gente está vendo uma probabilidade grande de cada dia que passa desse atual governo se enfraquecer. Então, está muito, muito... Olha só, a irmã Márcia está dizendo que quando ela mora, o litro de leite está R$6. A gente vê claramente. Agora, irmãos, a gente está vendo outra questão que é a onda de calor que está chegando em Santa Catarina.